Monster Block. Começando mais um vídeo no canal Aqui Tem Vôlei Sim. Hoje com um vídeo de tema muito importante, de muito interesse para vocês. É claro que eu estou falando dos playoffs da Superliga Masculina que foram definidos aí nesse último final de semana. E hoje, na data que eu estou gravando esse vídeo, na segunda-feira, dia 27 de março, a CBV, a Confederação Brasileira de Vôlei, soltou a tabela, soltou aí as datas, quando vão ser os jogos, jogo de ida, jogo de volta. Lembrando que nós tivemos uma alteração no regulamento que eu vou comentar aqui um pouquinho com vocês, explicar direitinho a regra e, é claro, passar para vocês como que terminou essa classificação, então, de turno e retorno, quais foram os primeiros 8 colocados, quem garantiu essa vaga nos playoffs da Superliga Masculina 2022-2023, beleza? Antes de qualquer coisa, eu já peço que você se inscreva no canal, sempre passando aqui embaixo, se inscreve no canal. Faltam 20 inscritos para a gente bater 4.200, então se inscreve aí para a gente bater essa marca e continuar crescendo o canal Aqui Tem Vôlei Sim, YouTube afora, internet afora, tá certo? Bom, primeiro falando da classificação, já vou colocar aí na tela para vocês, essa é uma arte oficial da CBV mesmo, com toda a classificação após os 22 jogos, as 22 rodadas, e aí vocês vão se ligar com os 8 primeiros colocados. Olha só, Sada Cruzeiro foi o primeiro colocado com 19 vitórias. Em segundo lugar a gente teve o Guarulhos, olha só que coisa, olha o Guarulhos aí crescendo cada vez mais a cada temporada, em segundo lugar com 15 vitórias, 45 pontos. Minas em terceiro com 45 pontos. Em quarto lugar, Vôlei Renata com 42 pontos, 13 vitórias. Em quinto lugar, nós temos o São José com 16 vitórias, 39 pontos. Vocês podem ver que tem ali um asterisco, porque lá no começo da Superliga, o São José perdeu pontos por causa de uma escalação que não poderia ser feita, uma escalação que não era permitida, então acabou perdendo pontos aí o São José. Na sexta posição vem o SESI com 38 pontos, sétimo Suzano com 33 e em oitavo, fechando o G8 dos classificados para os playoffs, nós temos o APAN Eleva Blumenau com também 33 pontos, porém com apenas 10 vitórias. E aí no décimo lugar nós temos o Montes Claros América com 6 vitórias, exatamente 6 vitórias em 22 jogos. E depois nós temos ali 11ª posição o Brasília com apenas 3 vitórias nessa Superliga, e o Rede Cuca. Essas duas então foram os dois clubes que serão rebaixados, que foram rebaixados após essa temporada aí, esse turno e retorno de Superliga Masculina. Então, como vocês puderam ver, esses são os 8 primeiros colocados, as equipes que se garantiram nos playoffs, que se classificaram: Sada Cruzeiro, Guarulhos, Minas, Vôlei Renata, São José, SESI, Suzano e APAN Eleva Blumenau. E agora é a hora que mais o coração bate mais forte, que são os playoffs. Definição, lembrando que é naquele formato clássico que a gente já está acostumado: primeiro contra oitavo, segundo contra sétimo e assim por diante. E, dito isso, tá aí na tela então a arte feita pelo portal Vôlei Brasil. Você pode segui-los lá no Twitter, @portalvôlei, você segue lá o trabalho deles, realmente um trabalho maravilhoso. E tá aí então a arte. Vamos dar uma olhada nisso então. Cruzeiro, o primeiro colocado, vai enfrentar o Blumenau, que foi o 8º colocado. Quem vencer desse confronto enfrenta o vencedor de Vôlei Renata e Farmacon de São José. Vôlei Renata aí que se classificou na 4ª posição. Essa é a chave da esquerda. Já do outro lado nós temos o Guarulhos, que se classificou em segundo lugar. Lembrando que isso foi na última rodada. O Minas ia se classificar como vice na segunda colocação, mas acabou perdendo o jogo para o Vôlei Renata e com isso o Guarulhos passou à frente. Então o Guarulhos assegurou a segunda colocação e vai enfrentar o Suzano, que foi o 7º colocado aí após os 2 turnos. E depois nós temos o Minas e o SESI, quem vencer de Guarulhos e Suzano enfrenta o vencedor de Minas e SESI na grande semifinal da Superliga. Então, como vocês puderam ver, realmente confrontos assim, cara, incríveis. Nós temos times aqui que proporcionaram jogos incríveis ao longo de toda a temporada.
jogos, né, teremos playoffs que já foram jogos incríveis, como por exemplo Vôlei Renata e Farmaconde, que, cara, todo jogo entre o São José e o Vôlei Renata pode ter certeza que vai ser jogaço, é jogo para tie break, é jogo disputado e tá se criando uma rivalidade, então realmente tem tudo para ser, a gente tem tudo para ter playoffs assim maravilhosos, com jogos muito disputados e vamos ver quem vai chegar na final. E falando da regra que eu avisei vocês no começo do vídeo, que eu falei que teve uma mudança, né? Porque antigamente, né, nas últimas temporadas, quem tinha as melhores classificações, né, no caso os 4 primeiros colocados, eles tinham prioridade na hora de escolher onde iriam preferir jogar. Né? Lembrando que é uma melhor de 3, né? As quartas de finais são melhor de 3, então quem vencer 2 jogos se classifica para a semifinal. E aí os 4 primeiros colocados, isso antigamente nas últimas temporadas, tinha essa preferência. Ah, eu quero jogar o primeiro jogo em casa, depois se tiver terceiro eu volto a jogar em casa. Não, prefiro jogar o primeiro jogo na casa do adversário, fora de casa. Então os 4 primeiros colocados tinham essa preferência, né? Tinham essa opção de escolher. Nessa temporada não tem mais isso. Nessa temporada o primeiro jogo sempre vai ser na casa, né? O primeiro jogo de quartas de final sempre vai ser de mando dos piores colocados, ou seja, 5º, 6º, 7º e 8º. Ó, tá aí na tela para vocês a notícia do portal Vôlei Brasil. O regulamento da Superliga 2022-2023 teve uma mudança importante em relação aos playoffs de quartas de final. Os clubes de melhor campanha terão que obedecer a seguinte ordem dos confrontos: primeiro jogo fora de casa, segundo jogo em casa com mando, e aí, se for necessário, o terceiro jogo aí sim é jogado novamente em casa. Isso é claro, falando dos 4 primeiros colocados. E aí, quando a gente vai para as semifinais, aí a regra se mantém. Para as semifinais, os clubes de melhor campanha voltam a ter o direito de escolha. Aí a gente tem 2 opções, né? Você pode escolher primeiro jogar fora de casa, ou se preferir jogar em casa mesmo o primeiro jogo, e sempre, se necessário, o terceiro jogo sempre é na casa do melhor colocado, tá certo? Independente de quartas de final ou semifinal, certo? Então essa é a mudança na regra que eu acho interessante falar para vocês, né? Que para quem não tá ligado. E agora tá na hora do calendário, tá na hora da tabela, passar as datas para vocês já com os horários e também com os possíveis terceiros jogos, né? Com o jogo de desempate, a gente também tem as datas aqui, se for necessário, eu vou passar todas elas para vocês, tá certo? Tá aí na tela. Os playoffs já começam nessa quinta-feira, então fique ligado. No dia 30 de março, às 9 horas da noite, a gente tem o APAN eleva Blumenau recebendo o Sada Cruzeiro. Primeiro jogo aí de quartas de final. Já no sábado, dia 1º, nós teremos, 1º de abril, teremos 2 jogos, hein? 2 jogos, às 6h30, Suzano contra Vedacity Guarulhos, né? A Suzano jogando em casa, porque se classificou em 7º lugar. E às 9 horas, logo em seguida, nós temos o SESI recebendo o Itambé Minas lá na Vila Leopoldina. Isso no sábado. No domingo, dia 2 de abril, às 6h30, nós temos o São José recebendo o Vôlei Renata às 6h30 da tarde. Então, tá aí. Esses são os jogos. E agora, esses são os jogos, é claro, do jogo de ida, né? Agora, falando dos jogos da volta, né? Nós temos já na terça-feira, no dia 4, com o Sada Cruzeiro recebendo o APAN eleva Blumenau às 9 horas da noite. No dia 5, também teremos 2 jogos de Vedacity Guarulhos e de Itambé Minas. Às 6h30, Vedacity Guarulhos enfrenta o Suzano, jogando em Guarulhos mesmo, jogo da volta. E às 9 horas da noite, Itambé Minas enfrenta o SESI lá em Belo Horizonte. E no dia 6, na quinta-feira que vem, nós temos às 9 horas da noite o Vôlei Renata recebendo o São José lá no Taquaral. Agora falando dos jogos, os terceiros possíveis jogos, né? Se for necessário, acredito que vai ser sim, não duvidem. Vamos falar primeiro dos jogos do dia 8, sábado. Se necessário, é claro, às 6h30 nós teremos Vedacity Guarulhos voltando a jogar em casa para enfrentar o Suzano. Às 9 horas, o Minas jogando em casa para enfrentar o SES, né? O Minas que se classificou em terceiro, então tem essa prioridade de jogar o possível terceiro jogo em casa. E no dia 9, isso no sábado, no dia 9 de abril, domingo, 6h30 da tarde, Sada Cruzeiro pode receber o APAN eleva Blumenau novamente lá no ginásio. E às 9 horas da noite, se possível, né, se for necessário, na verdade,
Vôlei Renata pode receber o São José também aí às 9 horas da noite do domingo, certo? Então tá aí, e esses são os playoffs. Passei todos os times para vocês, os 8 primeiros colocados, quem classificou em primeiro, quem classificou em oitavo, quem foi rebaixado, né? Já passar aqui completinho para vocês com a classificação, com a pontuação. E também já temos a tabela com as datas e horários dos jogos, então se programem aí para assistir todos os playoffs da Superliga Masculina. Tem tudo, nós temos tudo para prestigiar, para assistir jogos maravilhosos, muito disputados e com o vôlei de mais alto nível. A gente está em final de temporada de clubes, então o pessoal tá pegado. Então acho que tem tudo para ser realmente uma fase da Superliga que a gente mais gosta e tem tudo para ser muito, muito boa. Tá certo? Então é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever no canal, deixa o like e bora acompanhar esses playoffs. É isso.